Olá, eu sou a Samantha Poça do canal Personalizando para Festas e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você o passo a passo de confecção de 4 modelos de laço luxo para deixar ainda mais encantadores os seus personalizados. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, aproveita e se inscreve que toda semana tem conteúdo novo. Aproveita também e deixe seu like, porque isso me ajuda a saber se vocês estão gostando do conteúdo. Bem, vamos então começar com a confecção do laço luxo básico. É importante ressaltar que esses laços eles são mais grossos, ou seja, eles são confeccionados com fitas de maior largura. Esse aqui, por exemplo, ele é da fita número 9 com 38 milímetros de largura. De comprimento, eu estou utilizando 30 centímetros de fita. Para começar, então, a gente vai fazer uma volta assim no laço, lembrando o símbolo do câncer de mama, tá? É importante se atentar que essas duas pontas estejam do mesmo tamanho, para o laço ficar mais bonito. E aí, então, você vai deixar fixo essa intersecção aqui dos laços, trazer a metade da parte de trás do laço para frente, para encontrar essa intersecção. E aí, você vai franzindo esse laço para baixo, para ele formar as pregas. Para deixar o laço franzido ali na parte do meio, eu estou utilizando um elástico para pet, que é um elástico utilizado para fazer lacinhos de cachorro. Ele é um elástico mais resistente do que aqueles que são comprados para cabelo de criança. Aqueles eles são mais finos, frágeis e estouram com a cola quente. Esse aqui é mais resistente e ele não vai estourar. Então você vai colocar aqui no meio, dar mais uma volta e é isso. O laço em si já está formado. Para não deixar exposto a parte do meio, a gente vai colocar um pedaço de fita mesmo. Aí a gente esconde esse elástico que pode ficar aparente dependendo do tipo de personalizado. E eu vou usar a cola quente. Na parte do meio desse laço, eu vou utilizar tag metálica e chaton. E para colar, eu vou utilizar a cola de silicone líquido. Então, eu vou passar aqui no chaton, colocar na tag e da tag ela vai para a parte central do laço. Para dar o acabamento aqui na ponta do laço, eu vou dobrar assim no meio, juntando avesso com avesso da fita e cortar em diagonal. Faço isso dos dois lados. E para evitar que haja um desfiamento da fita, eu selo com o isqueiro. E está pronto o primeiro modelo de laço. Para fazer o segundo modelo de laço, que é um laço dupla volta, eu estou utilizando também a fita número 9, que tem 38 milímetros de largura, e essa está com 55 centímetros de comprimento. Pode ser que você precise de uma maior. Para começar, eu vou medir aqui com os meus dedos fechados aproximadamente o espaço de 4 dedos. Aí eu marco aqui onde termina e coloco lá para baixo do último dedo. Vou dar uma dupla volta com os meus dedos fechados, 1, 2 e termino aqui em cima. E aí, eu vou juntar a parte da frente e a parte de trás, assim como no laço anterior, fazendo aquele franzido na região central. E também vou utilizar o elástico para pet para finalizar essa parte do laço. Assim. Aí, você puxa essa parte que ficou aqui para o meio, deixando o laço assim mais cheinho, mais estruturado. Estão vendo? Assim, a dupla volta fica bem mais aparente. Agora, aqui na ponta, eu poderia fazer assim em diagonal como foi no outro, mas esse eu vou deixar a ponta mais arredondada. Então, eu começo aqui embaixo
e vou subindo, arredondando a ponta. Assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tomando cuidado para as duas pontas ali do meio ficarem na mesma direção, porque aí ele vai ficar mais bonito, com melhor acabamento. Agora vamos pensar que eu vou colocar esse laço em uma caixa Milk, que tem aqueles dois buraquinhos que você precisa amarrar uma fita, né? Para fechar. Então, eu vou utilizar uma fita de cetim, essa fita número 1, que tem 7 milímetros de largura. E para deixá-la então adequada, eu vou ver aqui qual é o meio dessa fita e vou posicionar no meio do laço. Eu viro e dou 2 nozinhos. É assim que eu mando os laços para os clientes colocarem nas caixas Milk, caixas bala, tá bom? Aqui no meio desse laço, eu vou colocar os pompons. Então, eu tô utilizando aqui um pompom amarelo, um pompom rosa, um pompom azul. E vou colocar aqui, por exemplo, se fosse um circo candy. E eu vou colar com a própria cola quente. Então, como você vai ornamentar o seu laço, é muito particular, né? Então, você tem várias opções. Finalizado, então, o segundo modelo de laço. Agora, o terceiro modelo é um laço com 2 tipos de fita. Eu estou utilizando aqui uma fita de cetim também número 9, com 38 milímetros de largura, e essa fita de organza que tem 25 milímetros de largura. Ambas estão com 30 centímetros de comprimento. Eu vou colar aqui a ponta das duas com cola quente. Então, primeiro eu colo de um lado. Vou utilizar aqui essa pinça para facilitar o processo. E vou fazer a mesma coisa no outro lado, também utilizando a pinça. Agora, para a montagem do laço, é a mesma coisa que aquele primeiro que a gente fez. Então, o símbolo do câncer de mama. Ali na intersecção, eu tenho que deixar as pontas do mesmo tamanho. Vou pegar o meio da parte de trás e trazer aqui para a intersecção e fazer essas preguinhas. O franzido na região do meio, fechando ele com um elástico para pet. Para não deixar o elástico aparente ali no meio do laço, eu vou utilizar uma fita de cetim fina e vou envolver esse laço com essa fitinha. Vou utilizar a cola quente. O acabamento é tudo nesses laços de luxo. É fundamental você dar um bom acabamento para eles. Para as pontas aqui desse laço, eu optei em colocar a manta de strass. Então, eu vou cortar uma dupla fileira de strass. E eu tenho que me preocupar em tirar os pedacinhos de metal que fazem o elo entre os strass. E são muitos que ficam, então vai tirando todos que você achar, para ficar mais bonito. Agora você vai posicionar para ver o tamanho que você precisa, a largura que você precisa dessa manta, corta e vai colar essa tira de strass com cola quente. É só isso, vai fazer o mesmo do outro lado.
Aqui pro meio eu poderia colocar também tirinha de strass, da manta de strass, tá? Fica muito bonito. Mas eu optei também por colocar uma tag com chaton. E eu vou mostrar para vocês que a gente também pode utilizar a cola quente para colar a tag no chaton e todos eles ali no laço. Então, vou passar aqui a cola primeiro no chaton, coloco esse chaton na tag, depois eu passo a cola na tag e colo no laço. Eu particularmente amo tags assim no laço. E mais um prontinho. O último modelo de laço, então, é um laço duplo, em que a base do laço vai ser igual ao laço luxo básico. Então, a gente vai fazer o símbolo do câncer de mama, fazer o franzido na região central e utilizar aqui o elástico para pet para deixá-lo prontinho, tá? E agora eu vou precisar de uma tira de 17 centímetros, então eu estou utilizando esse aqui com 30 centímetros e essa de 17 centímetros de comprimento, ambos com a largura de 38 milímetros. Então, como eu vou fazer esse? Eu vou colocar a cola quente aqui na ponta da fita e vou dar a voltinha, juntando uma ponta com a outra. Agora, eu vou pegar aqui qual é a região central e fazer o franzido no laço. Com um elástico para pet, eu vou posicionar um meio com o outro meio do laço. Aí eu deixo os dois unidos, certo? Agora, eu vou utilizar também uma fitinha aqui no meio para dar um melhor acabamento, esconder o elástico. Vou colar com a cola quente. O meio do laço eu vou utilizar um botão. Esse é um botão plástico metalizado, um relógio, pode ser um tema, por exemplo, da Alice. Vou posicionar aqui no meio. Então, para fazer isso, eu preciso cortar ali a parte de trás do botão. E aí, isso permite que eu cole. Eu prefiro esses botões fazer a colagem com a própria cola quente também. Prontinho, já tá posicionado. E agora a gente vai fazer o acabamento ali embaixo. Nesse eu vou optar por colocar uma fita pompom. Meço aqui de um lado, vou colar com a cola quente, fazer o mesmo do outro lado. E por fim, para dar o acabamento em cima, eu vou colocar uma tirinha de strass. Primeiro de um lado, depois do outro. Não se esqueça que, apesar de serem adesivas essas tirinhas, eu prefiro reforçar a cola com a cola quente. Então, eu passo de um lado e do outro. E está aqui o nosso último laço. Esses foram então os 4 modelos de laço que você aprendeu aqui nesse vídeo. Não se esqueça que você pode ornamentá-los da maneira que preferir, mas não pode esquecer de fazer um ótimo acabamento, como forrar a parte do elástico para ele não ficar aparente e selar as pontas para evitar que elas desfiem. Beijos e até o próximo vídeo!